Dando início à leitura do livro Em Busca da Liberdade, ditado pelo espírito Juca Antônio, escrito por Humberto Fabri. Prefácio. O amigo leitor, quando estiver lendo estas despretensiosas linhas e o relato sintético e singelo da sequência, muito provavelmente já me encontrará reencarnado, iniciando os procedimentos do processo regenerativo que conscientemente aceitei. Assim, o fiz visando a corrigir uma vida de desajustes acentuados, que não contribuíram somente para minha falência, mas também para a derrocada de muitos dos nossos irmãos em sociedade. Pessoal que eu não soube respeitar quando me envolvi com o comércio criminoso de substâncias. Comprometi-me não apenas durante as experiências como reencarnado, mas também quando retornei à dimensão espiritual, dando prosseguimento a uma verdadeira trilha de desacertos. Estas, na verdade, não se iniciaram com as experiências que procuro narrar nas próximas páginas, posto que, conforme constatarão, desde o início do relato, eu já contava com a iniciativa própria e com a assistência trevosa direcionada ao universo do crime no início da minha última experiência no corpo físico do planeta. Entretanto, como o Criador nos ama integral e independentemente da condição infeliz de suas ovelhas desgarradas do redil do seu amor, Ele nos dá a oportunidade de encontrarmos o caminho de volta, o que em verdade significa reencontrarmos a nós mesmos, obviamente assumindo as responsabilidades que nos são inerentes, mas sempre dentro das nossas possibilidades evolutivas. Como afirmei no início, busquei ser o mais sintético possível nesse meu relato, para não me tornar monótono ou mesmo para não levar para os nossos irmãos pura e simplesmente ações desequilibradas. É preciso, ao final, que o contraponto também seja efetivamente apresentado, como encerramento ou, por que não dizer, início de um relacionamento entre irmãos. Porque rogo a Deus contar com essa possibilidade futura, quando poderei me tornar útil para a sociedade, e não o elemento expiatório, e deixei essas linhas nas mãos de um grande amigo, Geraldo Campos, o qual me estimulou a escrevê-las durante o período em que estive na dimensão espiritual, paralela à nossa Mãe Terra. Assim o fiz, deixando que ele determinasse o ponto adequado de sua publicação. Assim, se hoje você, caro leitor, está diante desse meu relato, é porque é chegada a hora de conhecer um pouco sobre essa minha experiência e refletir sobre os efeitos de nossas ações. Esperando, pois, sinceramente que essa leitura possa colaborar de alguma maneira, levando um pouco de esclarecimento sobre o mundo ilusório do poder, das drogas e do dinheiro fácil. Deixo para você, meu querido leitor, a expectativa de que isso possa servir para você ou para algum familiar, amigo ou qualquer outra criatura que precise despertar dessas questões efêmeras e tristes da existência. Votos de paz em Cristo. Juca Antônio. Capítulo 1. Dando as cartas. Inicio o meu relato não exatamente como muitos que eu tive a oportunidade de constatar com os aspectos do arrependimento vazio, mas sim consciente que estou em narrar-lhe sinteticamente alguns fatos da minha história, que possui um diferencial pelo conhecimento adquirido ao longo das duas últimas existências, no tocante principalmente à reencarnação. É uma luta interior que eu travo, ainda hoje, para debelar minha reconhecida prepotência quanto ao meu conhecimento, aliás utilizado por mim de forma distorcida,
e tão determinante quanto isso são as minhas sérias dificuldades de me expressar de uma maneira mais polida. Envolvi-me desde cedo nos negócios do meu pai, que, desencarnando relativamente jovem, deixou-me com uma herança muito razoável e um desafio em matéria de administração. Mas eu não só assumi o desafio, como também, sendo mais agressivo no gerenciamento, aumentei em muito o tamanho das empresas. Creio que já é importante dizer que, a esse tempo, sentindo que recebia uma proteção espiritual considerável, aliei-me a um grupo ocultista. Ali, logo passei a receber as primeiras orientações provindas de um espírito que se apresentava como o líder. Sem muitos volteios, cumpre dizer que, através de um intermediário encarnado, o líder informou-me que eu pertencia ao seu exército e que, pelos serviços prestados à minha última existência, eu havia alcançado méritos consideráveis, não apenas em suas tropas, mas também junto a ele. Exatamente por isso trataram-me de me reencarnar o mais rápido possível, para que eu pudesse dar seguimento aos negócios que haviam sido entregues ao meu pai. Este tinha demonstrado certo grau de competência, mas nada comparado ao que eu seria capaz. Tal qual me dissera o líder, eu tinha o dom de fazer fortuna com o produto principal que as minhas empresas distribuíam, mas a minha capacidade ia além. Tinha também a facilidade de corromper autoridades e políticos venais, garantindo sucesso na área de exportação. Sobre outro aspecto, ele, o líder, de fato tinha razão quanto à assistência que recebia, e certamente por conta disso me estimulava a continuar com agressividade as iniciativas. Conforme me dizia, um grande contingente dos seus comandados nas duas dimensões estariam totalmente à disposição, e isso de fato eu confirmei. Tanto é que aqueles que se encontravam reencarnados como eu obedeciam-me feito cordeirinhos diante do pastor, sem demonstrar qualquer ponta sequer de insatisfação. Em relação ao contingente assim chamado de espiritual, eu percebia que, diante de determinadas dificuldades que surgiam sob forma, por exemplo, de resistência de alguma pessoa influente tentando impedir o aumento do meu império, bastava que eu solicitasse adequadamente para logo as coisas se acalmarem, tendo as portas abertas com razoável facilidade. Os denominados do contra, por sua vez, eram às vezes transferidos de unidade, quando se encontrava em posição de mando nas áreas voltadas para o combate ao tráfico, ao passo que outros, sem qualquer relevância, mas que mesmo assim queriam mostrar serviço, invariavelmente tornavam-se vítimas de algum acidente, afastando-os em definitivo dos meus negócios. Todo o meu esforço era, enfim, devidamente recompensado por uma vida milionária. Os recursos disponíveis me proporcionavam tudo o que de melhor o dinheiro pudesse comprar e manter: mansões, iate, helicóptero, carros esportivos caríssimos, festas glamourosas para distrair autoridades. Tudo isso, ao final, eram situações comuns na minha existência. Em relação à minha família, que não era numerosa, aliás, porque eu tratei de afastar alguns parentes interesseiros, e da parte da minha esposa, ela era órfã de pais, isso resultava, enfim, numa família que se resumia a minha mãe, minha esposa, Ana Laura, e a riqueza da nossa existência. Uma verdadeira princesa, a nossa filhinha de 5 anos a essa época. A querida e amada Cristina, a quem nós daríamos a própria vida. Quanto à minha rotina nesse tempo, eu procurava encaminhar as coisas de forma diferente do que fazia o meu pai.
cuja condição estressante o levara a um fulminante infarto do miocárdio. Com esse exemplo desagradável dentro de casa, eu adotara um expediente razoável, buscando produtividade máxima, mas lembrando sempre de me preservar, deixando que o pessoal da diretoria e da gerência se matassem de tanto trabalhar. Aliás, eram exatamente essas instruções que eu recebia com regularidade do nosso líder, nas sessões ocultistas que eu e o meu grupo de discípulos produzíamos semanalmente em lugar reservado para este fim, uma das edículas da minha mansão. Era lá que nos reuníamos para cultuá-lo e para nos prepararmos devidamente para os enfrentamentos que teríamos em várias frentes. Um exemplo disso foi quando tratamos certa feita de um conglomerado bilionário. Assim, aos poucos, junto aos fornecedores e concorrentes de nível internacional, fui sendo conhecido como o Rei da Coca, um título, ao meu ver, muito merecido, porque o pessoal, de forma geral, percebia agora quem de fato dava as cartas. Capítulo 2. O atentado. Efetivamente, os bons ventos sopravam a meu favor, não apenas em relação aos negócios, a essa altura devidamente camuflados em empresas de fachada, redes de serviços e outras operações, mas também no quesito relacionamento. A vida em família com a esposa e filha, além do relacionamento com os amigos, era por mim considerada próxima da perfeição. Os recursos financeiros fartos compravam ou mandavam trazer o que nós bem entendêssemos. Ana Laura, moça criada no interior, com uma visão extremamente voltada para o lar, na nossa intimidade jamais questionou absolutamente coisa alguma sobre as minhas atividades. Até porque a sua educação, principalmente pela influência paterna, um tanto discriminatória, ensinara-lhe que, sobre empreendimentos masculinos, a mulher não deveria dar opiniões. Desta forma, eu gerenciava as minhas empresas cercado por uma gama de correligionários, os quais buscavam seguir as minhas ordens cegamente, já que, em caso contrário, a vida de todos, no que se incluía muitas vezes seus familiares, não teria valor algum, no ramo ao qual eu me dedicava, sem qualquer sombra de dúvida. A lei que imperava era a de natureza primitiva, portanto, sempre cruel com quem agisse comigo de maneira inadvertida. E a justificativa para isso era sempre a mesma: eu não admitia traidores ou qualquer tentativa de sair do quadro do qual a pessoa passara a fazer parte. Dependendo da representatividade do funcionário, mesmo de empresa sustentada pelos meus negócios, um pedido qualquer de desligamento do quadro e sem que o sujeito soubesse de qualquer detalhe a respeito, era tomado em alto grau de desconfiança, cuja liberação só acontecia depois de uma investigação muito acurada. A ordem que imperava, portanto, era a de não correr risco em hipótese alguma. Com essa regra, meu poder era quase absoluto, mas é preciso salientar, para que isso funcionasse bem, os salários eram sempre acima do mercado, até para que qualquer oferta alheia não fizesse brilhar os olhos de quem quer que fosse. Enfim, eu, no auge dos meus 35 anos, experimentava o que muitos dos grandes empresários da minha época vivenciavam, claro que ao meu modo. Mas logo a ganância de um dos meus concorrentes começou a se mostrar mais intensa, voltando os olhos para algumas das minhas instalações e rotas da mercadoria principal. Ao contrário de uma proposta de associação, ele implementou contra mim e junto ao seu grupo uma espécie de guerrilha,
cujas alfinetadas variadas e seguidas passaram a nos incomodar, nos desgastando enormemente. Uma de suas estratégias era permitir algumas das autoridades envolvidas no trajeto da mercadoria corressem certo risco de exposição pública, principalmente políticos ou magistrados, sustentados por verbas cedidas por alguma das nossas empresas. Apesar de combatermos o concorrente ganancioso com certo cuidado, para não nos expormos na mídia, o miserável mandante procurou agir diretamente sobre mim, conseguindo finalmente o seu desiderado através de um dos meus segurança, que finalmente foi seduzido pelas altas somas a ele oferecidas. Em um vacilo dos demais funcionários contratados para esse tipo de trabalho, foi instalado um explosivo de alta complexidade e tecnologia, além de efeito devastador, num dos veículos esportivos da minha preferência, inclusive o que eu tinha o máximo prazer em dirigir. Para minha total infelicidade, estavam comigo naquele dia do atentado fatal tanto Ana Laura quanto a minha querida Cristina. A experiência foi uma crueza sem fim, despedaçando-me não apenas o corpo, mas principalmente os meus mais simples sentimentos. Toda a cena da explosão, bem como seus efeitos devastadores sobre as minhas esposa e minha filha, foram observados por mim num processo tal que eu sentia como se fosse um espectador de peça teatral, tamanha a condição viva dos acontecimentos, todos eles processados em câmara lenta, em que frações de segundos pareciam horas. Pude ver os clarões do fogo e sentir as minhas carnes sendo despedaçadas, queimadas, como se tivessem sido atingidas por um raio ultrapotente. Diante da cena de horror, perdi a consciência. Não saberia exatamente informar quanto tempo estive naquela condição, vivenciando pesadelos que me remetiam a um local infernal, onde algumas criaturas me acusavam de todos os crimes possíveis, até mesmo daqueles com os quais eu não estivera envolvido. Outras caratonhas buscavam me consolar enquanto diziam grosseiramente que estavam me costurando os pedaços para que eu pudesse voltar a me manifestar naquele local aterrador. Mas o estrondo da explosão repetia-se para mim num ritmo de suprema agonia, sendo também possível ouvir os gritos de dor da minha esposa e da minha filha, numa sinfonia literalmente macabra. Tudo isso sem que eu pudesse fazer coisa alguma para sair daquele sofrimento, ou pelo menos retirá-las daquele ambiente no qual, para finalizar o espetáculo de horror, exauria um odor cadavérico próximo do insuportável. Aquela condição, enfim, me fazia clamar desesperadamente pelo auxílio do meu líder, solicitando a ele um socorro que não se materializava, o que me deixou a impressão de que me encontrava abandonado pela eternidade. Capítulo 3. Repetindo as horríveis sensações. O drama surreal tomava proporções cada vez mais gigantescas, com as dores se espalhando pelo meu corpo como se uma víbora com poderosíssimo veneno fosse picando demoradamente cada centímetro das minhas carnes. Contudo, o que mais me incomodava era a continuidade da tortura de ouvir os gritos de pânico e de dor das minhas filha e esposa. Isso não cessava por mais que eu implorasse. Ao contrário, os gritos se repetiam feito um verdadeiro mantra. Eu tentava desesperadamente sair daquela situação para fazer alguma coisa por elas, mas as dores lacinantes me davam a sensação de estarem
anestesiando todos os meus movimentos, enquanto o odor fético do cadáver, em alto estado de putrefação, aumentava consideravelmente, fechando o circuito de horror. Eu não saberia informar o tempo despendido naquela condição infeliz, até que certo dia fui retirado daquele inferno por uma voz rouquenha que me convidava ao despertamento. Dizia ela: meu filho, acorde, pois em breve teremos muito que fazer para retomar as nossas posições. Eu não conseguia concatenar as ideias, até porque despertava sob fortes dores e sem saber onde exatamente eu me encontrava. Além disso, não me era impossível abrir os olhos completamente, ou talvez fosse a escuridão reinante que não me permitia ver 1 centímetro à minha frente. Enfim, diante desse quadro absurdo, estava recebendo de alguém estranhas orientações a respeito de posições. O que seria aquilo? Do que essa criatura está falando? Aliás, quem é ela? Mentalmente me perguntei. Meu interlocutor não se fez de rogado e continuou: não se importe com indagações agora, pois você será devidamente esclarecido quando for oportuno. Sou o teu líder, o comandante das operações nas dimensões para onde você foi transferido por causa da ação de traidores vulgares, aqueles dos quais saberemos cuidar no momento certo. A falta que lhe faz a visão é algo momentâneo. Aplicaremos em você mais recursos magnéticos, a fim de que possa voltar a enxergar num curto espaço de tempo. Imediatamente me veio a necessidade de saber sobre a minha família, sobre o que, sem que eu materializasse a pergunta, o líder me informou: a tua esposa e a tua filha estão bem. Foram devidamente atendidas, não se preocupe. Foram transferidas para uma instituição fora dos nossos domínios, onde estão sendo tratadas adequadamente. Talvez pelo meu estado de completo sofrimento e dependência, senti que aquela informação não me soava bem, mas eu não saberia dizer exatamente o porquê. Até mesmo o fato de não ter articulado qualquer palavra e mesmo assim receber uma resposta de imediato. Isso me incomodava menos do que saber onde exatamente elas estavam. Procurei me mover e percebi então que apenas o meu braço direito obedecia ao meu comando. Mesmo assim, eu busquei tatear a cama onde tinha sido instalado, porém, me pareceu que estava sobre uma esteira, colocada rente ao chão. Como as dores pelo meu corpo mantinha-se fortíssima, deslizei a minha destra pelo tórax e o pouco que eu pude sentir naquele instante exponenciou o meu sofrimento. Eu percebi suturas enormes e muito mal feitas. Para o meu desespero completo, quando atingi o rosto, notei pelo tato a deformação em que ele se encontrava. Novamente, a voz rouca do líder não se fez esperar. Não se impressione, Juca, pois muitas partes do seu corpo ainda apresentam extremo entumecimento, mas tudo isso melhorará. Agora, meu filho, está na hora de você voltar a descansar. Vamos, adormeça. Percebi que um calor intenso me invadiu a fronte e com ele em segundos um sono incontrolável que me levou à inconsciência completa. Capítulo 4. Senhor das Trevas. Não saberia precisar o tempo em que estive naquele estado de inconsciência, com os pesadelos se repetindo num verdadeiro círculo vicioso. Quando finalmente despertei, notei que a minha visão de um dos olhos ia gradativamente retornando. Então, com calma, por ainda estar sentindo dores atrozes por todo o corpo, fui procurando me localizar.
O local era escuro, mal ventilado, um completo abandono. De fato, agora eu registrava com exatidão que estava deitado sobre uma esteira no piso de terra batida. As condições do lugar, enfim, não eram recomendadas nem para animais nos seus ambientes mais primitivos. Procurei me levantar, mas fui mais uma vez impedido, dada a minha suprema debilidade e as dores superlativas. Contudo, mesmo diante daquele circo de horrores, percebi que havia recobrado o movimento de ambas as mãos. Inicialmente procurei apalpá-las, no que fui surpreendido, porque a da esquerda, além de estar em tamanho desproporcional comparado à destra, tinha um formato de garra. Decidi ignorar esse contratempo e checar mais uma vez pelo tato como estava o meu corpo, de uma maneira geral. Queloides imensos havia em todo lugar, até mesmo no meu rosto. Parte dele apresentava alterações de vulto, sendo que, no lado esquerdo, o volume tinha aumentado consideravelmente. Atribuí aquilo ao inchaço, mas logo o horror se abateu sobre mim quando a minha mão deslizou sobre aonde deveria ser o meu olho esquerdo. No local, uma cicatriz enorme fechava-o completamente. Pelas características gerais, enfim, eu deveria estar um verdadeiro monstro. O desespero então foi tomando conta de mim de tal maneira que só não perdi novamente a consciência porque reconheci subitamente a voz daquele velho conhecido, o líder. Ele se aproximou e naquela oportunidade eu pude divisar a sua figura sem as barreiras que a clarividência poderia apresentar pelas minhas próprias interferências anímicas. Quando me encontrava encarnado, um manto escuro e de material grosseiro envolvia todo o seu corpo. A cabeça era coberta por um capuz do mesmo material, fazendo parte da simplória e ultrapassada vestimenta, bem ao estilo utilizado pelos monges da Idade Média. Do capuz apenas se destacavam os seus olhos, de uma vermelhidão brilhante e ameaçadora, e a me transmitir uma literal sensação de estar diante de uma figura demoníaca, um verdadeiro senhor das trevas, causando terror à primeira vista, principalmente para os que não estivessem habituados a lidar com as criaturas assim em sessões ocultistas. Em relação ao seu semblante, era simplesmente impossível apreendê-lo por completo, já que estava envolto numa touca balaclava, aumentando dessa forma a rouquidão de sua voz. No entanto, ele se mostrava cuidadoso comigo, porque olhando-me fixamente, como a auscultar os meus mais simples pensamentos e da minha opinião, muito provavelmente percebendo a impressão que a sua aparência me causava, disse: "Você não deve se preocupar com a tua aparência, porque em breve poderá utilizar um traje semelhante ao meu. O mais importante agora são os nossos objetivos, os do domínio que precisamos recuperar e manter junto às duas dimensões da existência." Como as dúvidas me assaltaram a respeito dessas suas observações, perguntei: "Como assim?" "A tua partida do planeta permitiu que o nosso concorrente ocupasse o teu lugar, cooptando grande parte do teu pessoal. Os que mostraram resistência já foram devidamente eliminados. Alguns deles nós conseguimos resgatar, outros se perderam, sendo capturados pelos homens do Jalapão." E gargalhando roquenhamente, como se a sua garganta estivesse repleta de muco, completou:
Demos esse apelido para o nosso principal concorrente nessa dimensão, porque o rosto dele lembra exatamente aquele tipo de trepadeira, com as batatas que purgam, sabe? Maldito seja, ele não perde por esperar pelo que fez a você e aos nossos negócios, com um garoto que ele controla como a um cãozinho de madame, que lhe obedece a todas as suas ordens. Avisei o miserável que não era para se imiscuir nos nossos planos, mas mesmo assim, a sua ganância pelo poder promoveu o desmembramento dos nossos negócios no planeta, com repercussões importantes entre as minhas tropas. Teremos de montar uma verdadeira estratégia de guerra para retomar o poder e colocar o imbecil desta banda e o outro que se encontra reencarnado fora de combate. Isso no menor prazo possível. Para tanto, vou ter de contar com você, que é o mais bem preparado para essa missão junto ao cãozinho dirigido pelo Jalapão. Os aspectos imediatos do seu discurso não me impressionavam, pois eu já me acostumara às lutas pelo controle de grande parte do tráfico de uma forma geral. O que mais me interessava naquele instante do meu real despertar era o paradeiro da minha esposa e da minha filha. Assim eu questionei o meu interlocutor. Meu líder, você sabe onde se encontram a minha esposa e a minha filha? Segundo soubemos, estão bem. Foram resgatados pelo grupo de carolas que contam com uma instituição não muito longe daqui. São os religiosos ou coisa parecida. Não sei ao certo, porque nós não nos metemos com eles. Eles, por sua vez, não se metem conosco. Apresentam-se como se fossem monges, pastores ou padres, encarregando-se de um serviço de assistência para as chamadas entidades neutras. Entidades neutras? Sim, meu filho. Essas pessoas que não estão vinculadas aos nossos interesses, como é o caso das tuas filha e esposa. Essas ignoravam até mesmo o que você fazia quando estava no planeta. Eu gostaria de vê-las. Como eu posso fazer? Quando mal terminei de lançar a minha questão, ele se irritou e respondeu: O que é, rapaz? Está querendo amolecer nas tuas responsabilidades fazendo visitinhas? Você tem um compromisso de sangue comigo e terá que se preparar convenientemente para dar cabo das tuas tarefas, que, aliás, não são poucas. Ninguém que faça um pacto comigo tem o direito de debandar das minhas fileiras, principalmente depois de ser sustentado em seu poder. Você saiu daqui com a incumbência de levar adiante os meus negócios no planeta e, segundo me consta, perdeu a direção para o meu concorrente, direção essa que você tem a responsabilidade de recuperar. Agora chega de conversa, pois já lhe dei explicações demais. Prepare-se, porque amanhã mesmo o teu treinamento será iniciado para que possamos em breve colocar as coisas no eixo. Um dos nossos soldados já se encontra no planeta. Está sendo preparado para assumir o lugar que era teu, até bem pouco tempo atrás. Estamos entendidos? Percebendo a real condição em que estava, aliás, sabendo da minha situação desde há muito tempo, respondi: Sim, claro que estamos. Você pode ficar tranquilo. Ele não se mostrou ainda satisfeito e voltou à carga. E outra coisa, nada de você, a partir de agora, é sim, senhor. Diante das minhas tropas, exijo respeito e obediência absoluta. Não ouse me desobedecer e nem por um instante sequer, pois não terei misericórdia de você na aplicação das medidas disciplinares. E mais uma coisinha, de agora em diante esforce-se para sair dessa condição de doentinho.
Eu não quero ninguém demonstrando fraqueza no meu grupo, entendeu bem? Como não respondi de imediato à pergunta, ele se voltou ainda mais irritado e vociferou: Entendeu bem, soldado? Sim, senhor, perfeitamente. Tanto melhor para você. Dizendo isso, virou-se e deixou o ambiente a passos rápidos. Capítulo 5. O professor. Assim que o líder se retirou, pelo estado de debilidade em que eu me encontrava, mas também como forma de fugir do que estava acontecendo, procurei conciliar o sono, o qual naturalmente veio mais uma vez recheado de pesadelos assustadores. Minha impressão era a de que eu mal pregava os olhos e já era despertado de forma rude por um sujeito que, tal qual o líder, também estava encapuzado. Era de baixa constituição e o seu odor nauseabundo podia se sentir a uma razoável distância. Também, como líder, apresentava-se numa vestimenta inteiramente rota, mas eu pude perceber o seu rosto por debaixo do capuz, notando que ele trazia algumas deformações. O nariz adunco, de grande proporção, impressionava pela semelhança ao de uma ave de rapina. Ele me olhou de forma um tanto desconfiada e disse grosseiramente: Levante, sou o professor designado para te assistir. A partir de agora estou com a incumbência de treiná-lo nas táticas obsessivas. Também atenção firme, pois não vou ficar repetindo lições. E já lhe adianto que as tarefas designadas a você não podem ficar esperando. Qualquer deslize, garoto, não precisarei da intervenção do nosso amado líder. Eu mesmo me encarregarei de puni-lo. Estamos acordados? Como a experiência anterior com o líder já demonstrara que todos por ali provavelmente não tinham como hábito serem contrariados, tampouco aguardarem pela resposta, disse-lhe rapidamente: Sim, senhor. Ele me olhou com desdém. Depois pegou um manto quase em farrapos que se encontrava lançado a um canto daquele ambiente imundo. Eu mesmo pensei que fosse um trapo, lançando, pois aquilo sobre mim, ordenou: Veste isso e vamos saindo. Segue-me. Para eu me levantar, foi uma dificuldade atroz, conseguindo apenas sentar na esteira. Também foi um verdadeiro martírio me vestir. Ao me esforçar para me pôr de pé, perdi as poucas forças que tinha e me estatelei no chão. Ele, irritado, completou: Agora mais essa! Saiu pela porta e aos gritos chamou 2 sujeitos que entraram rápido. Como apenas trajavam alguns farrapos a título de se cobrirem um pouco da cintura para baixo, pude notar o horror de suas cicatrizes e ulcerações, principalmente no rosto. De todo modo, comparando-os a mim, pelo que tinha percebido pelo tato a minha condição, talvez estivesse um pouco menos pior. Imediatamente foram ordenados a me levantarem e me carregarem até o outro local que entendi ser onde o treinamento seria iniciado. A saída, estando sustentado por aqueles 2 sujeitos, cuja condição os tornavam semelhantes a zumbis, completamente alienados, pude delinear com quem eu me envolvera e de onde tinha saído, embora as lembranças do tempo anterior ao desta minha última reencarnação não retornassem como eu contava que aconteceria depois do passamento. Em todo caso, tinha a impressão de estar numa cidadela onde uma névoa cinza escura dava o tom. Grande parte das construções estavam em ruínas, com ruas em terra úmida, lamacenta, exalando um odor fético, e não tinha qualquer vegetação ou
a pouca existente estava completamente ressequida. Criaturas desfilavam com elas, algumas promovendo uma algazarra infernal, como se estivessem completamente dementadas. Fechavam o espetáculo com seus farrapos e deformações de todo tipo. O que mais me impressionava era que a posição de mandante que eu ocupara, um rei dos negócios da cocaína, não fazia diferença alguma naquele lugar ou junto àquela gente. A realidade nua e crua era que eu não passava de mais um entre aquelas criaturas estranhas. Em matéria do assim chamado corpo espiritual, eu delas não me diferenciava em coisa alguma. Caminhando a passos lentos, mais carregado do que andando pelas próprias pernas, ainda pude notar cenas de completa libertinagem pelas ruas, onde alguns poucos raios de sol conseguiam vencer a espessa bruma. Finalmente, chegamos a um casebre, no qual um pano grosso e imundo servia como porta. Ao entrarmos, deparei-me com uma mesa tosca de madeira, onde se apinhava um frasco com líquidos e material orgânico, parecendo-me que estava na residência de um mago da Idade Média. Algumas poucas cadeiras de madeira bruta estavam espalhadas por aquele ambiente mal iluminado. Fui literalmente lançado em uma delas, como se fosse um saco de batatas. A dor que eu sentia quase me tirou a consciência, já que alguns daqueles cortes pelo meu corpo, suturados grosseiramente, ainda não estavam completamente cicatrizados. Enfim, o professor dispensou aqueles ajudantes e, virando-se para mim, disse: "Aguarde aqui, enquanto eu vou preparar o material para a tua primeira aula. Você ficará instalado nessa sala até que o treinamento termine. Estará acompanhado de outros 3 alunos que devem chegar em alguns minutos." Olhei ao redor e percebi que o local não dispunha de qualquer instalação que denotasse um ambiente para aulas. Também constatava que do luxo em que eu vivia e com o qual havia me habituado, favorecido pelo dinheiro fácil e de volume, passaria a viver como um miserável, abaixo da condição de mendigo infeliz. Bem, uma coisa era certa, e eu não precisava ter inteligência muito aguçada para entender. O pessoal com quem eu havia me envolvido neste lado de cada vida não se diferenciava em praticamente coisa alguma daqueles que ainda se encontravam no corpo físico sob a atmosfera do negócio que eu conhecia bem, posto que se valiam da vestimenta conveniente para esconder as mazelas e os horrores interiores de cada um. Diante das transações que gerenciávamos, percebia com clareza agora no que muitos filmes de terror se inspiravam, pois tudo aquilo se apresentava pelas telas estampava apenas parte do que era real, ou seja, era impossível representar nos filmes um cenário muito pior em terror. Capítulo 6. Primeiras instruções. Assim que me vi só, estando à mesa, que por sua vez ficava próximo a de um armário também repleto de vidros com líquidos e ervas, sendo esses os 2 únicos objetos que decoravam aquela espécie de saleta imunda, notei que havia sobre a mesa e ao meu alcance um pequeno pedaço de espelho. Peguei-o naturalmente, mas ao me ver refletido nele, eu fiquei completamente horrorizado. Eu, que fora um homem considerado muito acima da média em beleza e compleição física, apresentava-me agora sob aspecto verdadeiramente mostrengos, com o rosto todo deformado, parte dele enegrecido,
com cicatrizes as mais diversas, sendo a pior delas aquela que cerrava completamente o meu olho esquerdo. Subitamente percebi um zumbido forte próximo a mim e uma dor excessiva nas costas, tão logo um objeto me golpeou. Ao me virar da maneira que eu consegui, pois era grande o desconforto que sentia, pude ver o maldito professor com uma pequena chibata na mão. Olhava-me como se quisesse me desintegrar com o ódio que emanava dos olhos, completamente avermelhados. Efetivamente, bufando, ele disse: "Isso aqui não é salão de beleza para você ou qualquer um dos outros ficar se admirando. Está me entendendo, garoto?" Sem condição alguma de responder à altura ou de tomar alguma medida mais drástica, dado o meu estado lamentável, coube-me a humilhação de apenas lhe responder com sim, senhor. Mas, para minha felicidade, os outros 3 alunos adentraram, distraindo o maldito em relação a mim. Mesmo assim, ele ainda demonstrou a sua total contrariedade ao dizer: "Já não era sem tempo, seus imbecis. Arrumem as cadeiras e sentem-se para darmos início à primeira aula." Analisando os aspectos dos meus colegas, eu percebi que a situação de cada um não se diferenciava muito da minha, a começar pelos trapos imundos usados a título de vestimenta. Também suas ulcerações e cicatrizes eram tão asquerosas quanto as minhas. O ridículo professor então deu sequência às suas instruções, arrogantemente nos informando: "Aqui ninguém tem nome. O pateta que chegou primeiro será o número 1, e cada um de vocês aquilo que eu designar." E apontando a esmo, numerou os outros 3. A orientação que recebemos era de jamais nos interessarmos pelos nomes reais de cada um dos presentes. Além disso, a obediência deveria ser absolutamente cega, já que a disciplina que se esperava alcançar com todos era a base do pequeno chicote. Este ficaria à disposição de todos nós, pobres miseráveis. Dito isso, e com toda a petulância possível, o professor passou a enfocar as orientações de nossa primeira aula. Antes, porém, retirando-se por alguns instantes para buscar material de instrução, segundo o que ele mesmo dissera, deixou-nos a sós, provavelmente no intuito de estimular alguma conversação entre nós, e muito certamente no afã de nos aplicar um castigo qualquer como forma de disciplina. No entanto, o silêncio que se fez foi sepulcral, muito por conta do receio implantado pelo discurso do professor. Então, logo ele retornava com 4 pequenos vasos nas mãos, em cada um deles uma planta, que ele rapidamente nos entregou. Notei rapidamente que o odor exalado de suas pequenas folhas de coloração enegrecida era simplesmente horrível. Mas, enfim, a primeira lição teria início porque o sujeito se impertigou todo e nos disse: "Muito bem, seus palhaços. Iniciaremos com os testes de sensibilidade. Primeiramente, ela deve ser exercitada. Para isso, procure sentir as emanações energéticas dessas plantas, para que saiba utilizar, num futuro breve, as energias ectoplasmáticas do reino vegetal." O assunto não me era desconhecido de todo, uma vez que nas sessões ocultistas que praticávamos quando na esfera planetária, utilizávamos tal recurso para aparições tangíveis, as quais tratávamos vulgarmente como materialização. Serviam elas para recebermos orientações diretamente do líder ou de outro de seus asseclas, quando isso era possível, mas também
Algumas vezes podíamos contar com um dos participantes que tivesse os recursos ectoplasmáticos em abundância para intermediar aqueles espíritos. Enfim, saí rapidamente dessa minha elucubração com a continuidade das orientações do nosso professor, que disse: depois desse teste, eu vou querer que cada um descreva o que pode apurar em relação ao contato energético com a planta. Findo isso, vocês terão o dia todo para utilizar as suas energias magnéticas, concentrando em fazer com que a planta perca sua vitalidade por completo, literalmente matando-a ou fazendo com que a sua condição seja mais debilitada possível. Por infelicidade, um dos componentes, o classificado como número 3, ousou perguntar: mas, professor, por que matar a pequena planta? Ele não respondeu à questão. Em vez disso, pegando a pequena chibata, aplicou com violência um golpe em cada um de nós, dizendo-nos em seguida: quando alguém questionar as minhas ordens, todos serão penalizados ao mesmo tempo. Estamos entendidos? Simplesmente obedeçam. Vamos, comecem. Pelo ódio que me envolvia, eu gostaria mesmo que estivesse com as minhas forças restabelecidas para voar no pescoço daquele maldito deformado. Mas como nada podia fazer, e mesmo se pudesse, teria que ter resposta para a grande questão: para onde iria depois de lhe aplicar uns bons sopapos? Enfim, diante disso, procurei me acalmar para iniciar o treinamento, não tendo, porém, qualquer noção de como fazer com a dita sensibilidade. Foi então que o professor se aproximou inicialmente de mim e, estendendo a sua destra sobre o meu chakra coronário e a esquerda sobre o frontal, aplicou-me energias fortíssimas, o que pude sentir invadindo-me por completo. Diante disso, eu procurei concentrar a minha visão no vegetal para verificar se algo ocorria. Mas foi somente depois de 2 horas de tentativa que eu comecei a divisar aspectos energéticos a envolver a planta. Era extraordinário conferir toda a configuração de seus veios transportando as parcas energias que puderam ser captadas naquela região insalubre. Tão logo consegui perceber, notadamente pelo processo da vigilância, passei a formatar nos meus pensamentos o desenho de um bisturi, que cortava o caule da planta ao meio e ao mesmo tempo estraçalhava suas raízes. Passei horas procedendo daquela maneira, e nesse período seguia sendo observado de perto pelo tal professor, que, por estranho que parecesse, voltava maior atenção para mim. Capítulo 7. Sucesso passageiro. Ao mesmo tempo em que empregava os meus pensamentos no sentido de alcançar o objetivo de exterminar o pobre vegetal, resolvi estender a minha destra sobre ele. Percebi então que gradativamente um calor suave no centro de minha mão foi ganhando intensidade, fazendo com que, através do meu magnetismo pessoal, a planta passasse a murchar. Horas depois, sem que eu e os meus colegas conseguíssemos avaliar o tempo despendido no treinamento e sentindo todos nós extremo esgotamento, apresentamos para o vigilante instrutor os resultados alcançados. Ele apanhou primeiramente o meu vaso e, com uma expressão de certo desdém, perceptível apesar de sua cara tonha, ele não disse coisa alguma. A situação do próximo era semelhante à minha. Também tinha conseguido um resultado positivo. No entanto, os outros 2 colegas não conseguiram qualquer feito em relação ao vegetal. O professor, então, pegou os pequenos vasos e, com suavidade, os colocou a um canto da mesa, menos apinhada
dos frascos. Em seguida, segurando a sua pequena chibata, aplicou-a por 2 vezes nas costas dos 2 infelizes enquanto vociferava: seus incompetentes passarão a noite em claro, se necessário for, mas eu vou querer verificar um resultado igual ao dos seus colegas, o número 1 e o número 3. Caso falhem, serão devidamente disciplinados por um dos meus assistentes. Percebi rápido que o sujeito devia ter alguns grupos sobre o qual exercia voz de comando. Muito provavelmente, então, tanto eu quanto os meus colegas seríamos apenas mais um número em suas fileiras, podendo ser designado para algum tipo de trabalho forçado caso falhássemos. O professor saiu do local e, olhando para mim e também para o número 3, informou: descansem, porque amanhã teremos mais trabalho pela frente. Quando aquela figura mais asquerosa que nós se retirou, fiz uma sugestão ao número 3. Creio que poderíamos ajudar esses nossos colegas que não alcançaram um resultado bom, já que, pelo que disse o nosso professor, todos nós precisamos estar descansados para as atividades de amanhã. No início, meu colega não gostou muito da ideia, mas, depois vendo os 2 desafortunados, terminou por aceitar a proposta. Nós 4 então passamos a atuar como magnetizadores junto às plantas com o objetivo de alcançarmos o resultado no menor tempo possível. Poucas horas depois, a resistência dos vegetais começou a ceder a olhos vistos, ficando nas mesmas condições que eu e o 3 havíamos deixado aquela plantinha sob a qual atuamos. Feito isso, todos nós, agora satisfeitos com o resultado, nos ajeitamos como pudemos no chão para descansarmos um pouco. No meu caso, as dores me incomodavam tanto nas costas, principalmente depois daquela chibatada, que eu não conseguia conciliar o sono. Só muito tempo depois, vencido pela exaustão, é que eu preguei os olhos para, contudo, vivenciar novamente aqueles meus persistentes pesadelos. Não estava clara ainda, apesar das expressões solares estarem encobertas quase que completamente por aquela névoa cinza escura, quando o nosso professor nos despertou aos gritos. Tratava-nos com um tremendo desrespeito, inclusive empregando palavras de baixo calão. Sem mais explicações, tomou nas mãos um dos vasos sobre o qual havíamos trabalhado a fim de liquidar o vegetal e, depois de postar a sua mão sobre ele, olhou-nos de maneira desprezível, falando irritadiço: seus imbecis, pensam que pode me enganar? Por acaso eu mandei que trabalhassem em conjunto? Eu quero saber de quem partiu a ideia de unirem-se para ajudar aqueles 2 incompetentes. Exaurido pela forma como estava sendo tratado, tal como se fosse um animal, decidi enfrentá-lo. Foi sugestão minha. Estamos todos no mesmo barco. Se nos ajudarmos mutuamente, seremos mais bem-sucedidos. Lançando o vaso a um canto da sala, ele aproximou-se de mim, quase colando a sua face horrorosa na minha, e passou a gritar encolerizado. Era possível sentir não apenas aquele hálito cadavérico, mas também a quantidade de perdigotos lançados enquanto ele vociferava. Quer dizer que temos aqui um bom samaritano? Alguém que, além de desobedecer às minhas ordens, quer me dar lição de moral? Ora, mas quem diria que um chefão do tráfico organizado desejaria se transformar? Vou lhe mostrar o que poder que tinha quando estava na terra e lá era sustentado por nós. Por aqui não vale coisa alguma. Encerrando essa frase, pegou-me pelo pescoço, foi-me empurrando para o lado de fora do casebre e aos gritos chamou por alguém.
Logo, duas figuras tão horripilantes quanto ele surgiram do meio daquelas trevas, recebendo a seguinte ordem: eu tenho um indisciplinado no meio desse novo grupo. Já sabem o que fazer. Largou-me, pois, nas mãos daqueles brutamontes, quando eu quis oferecer alguma resistência em virtude da minha debilidade, eu não consegui qualquer sucesso. Rapidamente retiraram a minha vestimenta e me amarraram junto a um tronco, iniciando o castigo com um chicote que zunia no ar. Foram dores inenarráveis, posto que as chicotadas agrediam as minhas cicatrizes, abrindo-as em vários pontos. De todo modo, não foi necessário estender demasiadamente a surra, já que a minha resistência, sendo mínima, logo foi vencida e eu perdi completamente os sentidos. Capítulo 8. Sustentado pelo ódio. Quando retornei à consciência, as dores, que já não eram poucas antes daquele castigo, passaram a ameaçar severamente o restante das minhas forças. Encontrava-me estirado no chão, na saleta do casebre, e era atendido pelo número 3, que, em voz quase inaudível, me pedia calma, quando eu tentava me levantar. Aos poucos, fazendo um esforço para me concentrar, me fixei nas minhas potencialidades, recordando os resultados que tinha alcançado com o pequeno vegetal. Então, coordenando os pensamentos e procurando dialogar com o meu colega em voz baixíssima, questionei: onde estão os outros dois? O que aconteceu com eles? Foram dispensados pelo professor. Como não servem para esse serviço, serão utilizados como escravos pelos mandantes. Pela pouca informação que eu consegui durante o tempo em que você estava inconsciente, o exercício com as plantas era, na realidade, um grande teste, um verdadeiro exame das nossas possibilidades. Eu creio que, neste particular, pelo que parece, estamos aprovados, ou seja, vamos continuar com o treinamento. Fomos interrompidos pela chegada daquela criatura monstruosa que se postava como nosso professor. Sem o mínimo de respeito pelo meu estado, ordenou ao meu colega: 3. Coloca o número 1 sentado aí no chão mesmo, porque precisamos prosseguir com as nossas aulas. E dizendo isso, saiu do recinto sem dar mais explicações. Movimentando-me para recostar na parede, no que era auxiliado pelo meu colega, somente não perdi completamente os sentidos pelas dores que se espraiavam agora por todo o corpo, porque empreguei todo o potencial possível para minha mente na tentativa de minimizá-las. E subitamente eu fui invadido por um sentimento de ódio tão intenso que mentalmente jurei para mim mesmo que trabalharia tanto no desenvolvimento das minhas energias magnéticas que um dia superaria aquele maldito e falso professor, subjugando-o tal qual um cão sarnento. Mas não dei continuidade a essas divagações, pois logo ele surgia com uma ratazana em cada uma das mãos, segurando-as pelo pescoço, orientou, para que elas não escapassem dessas mãos imundas de vocês, e não lhes arranque pedaços com as mordidas. Sugiro que utilizem seus recursos magnéticos com rapidez para neutralizá-las. Assim, sem dizer mais coisa alguma, transferiu para nós os asquerosos animais. No meu caso, como tive de apanhá-lo pelo corpo, imediatamente fui mordido em um dos dedos. O mostrengo pareceu gostar da cena, mas, para mim, pensava o que era a dor daquela mordida perto do que sentia com todos os ferimentos que trazia pelo corpo. Pensando desse modo, eu procurei neutralizar os movimentos da cabeça da ratazana imunda,
segurando-lhe fortemente com as duas mãos, e em seguida eu passei a exercitar os meus pensamentos no sentido de, inicialmente, emitir energias calmantes para o animal. Não saberia dizer o tempo que despendi na operação, porque foi um período longo e exaustivo. Contudo, aos poucos eu fui conseguindo neutralizar os movimentos do bicho até alcançar o sucesso desejado, que foi deixar a ratazana estática. Eu continuei nesse esforço a ponto de ver com clareza energias adensadas de coloração cinza enegrecida que saíam da ponta dos meus dedos. Elas eram com efeito inteiramente absorvidas pelo pequeno animal, num processo que acontecia diretamente sobre o crânio. Era isso que fazia com que o bicho continuasse mobilizado. Por inferência, veio-me a intuição de que, se eu continuasse com aquele trabalho, mas agora aplicando intensamente as energias em mim mesmo, talvez eu influenciasse no processo de cicatrização das minhas feridas, alterando a minha debilidade. Olhei para o número 3 e percebi que os resultados dele eram próximos aos meus. Porém, com ele, o animal havia serenado, mas não se encontrava paralisado como no meu caso. Mas eis que não consegui continuar essas minhas observações, pois nesse interim, o arremedo de professor entrou na sala perguntando: "O que conseguiram?" Em posição humilhante e cabisbaixo, apresentei a ratazana completamente imobilizada, e meu colega também mostrou seu desempenho. Temi que os resultados diferentes pudessem colocar o número 3 em dificuldade, entretanto isso não aconteceu. O professor pegou os animais, foi até a mesa e mergulhou-os num dos frascos imundos onde se via um líquido carmim escuro, muito provavelmente veneno, ou algo assim, poderosíssimo, já que as ratazanas não produziram qualquer movimento. Olhando para nós, disse-nos em seguida: "Muito bem, depois desse teste passaremos para animais de maior porte." Eles deixaram a casaca de carne e vagam perdidos aqui na nossa dimensão. Por ora, descansem, pois mais tarde virei para encaminhá-los ao serviço. Eu, que me encontrava exausto, tão logo asqueroso saiu, mergulhei em sono profundo, trabalhava mentalmente, porém, uma mantra de vingança contra ele exponenciado todo o meu ódio contra sua figura ao imaginá-lo estirado no chão enquanto lhe pisava a cabeça. Aguardem, a história continua.